Começa neste sábado, dia 2 de abril, o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. Neste período, a população de religião islâmica pratica o jejum do nascer ao pôr do sol, além de intensificar as orações, reflexão e ações de caridade. Para falarmos mais sobre o Ramadã, o nosso convidado na edição de hoje do Café da Tarde é o Sheikh Adil Ali Peshly, que dirige o trabalho espiritual aos muçulmanos frequentadores da Mesquita Palestina em Criciúma. Sheikh Adil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma satisfação imensa recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos o convite e estamos aqui. Uma satisfação realmente tê-lo aqui, sem esse o cumprimento com o Salam Aleikum. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Exatamente. Aí responde o alaikum salam. Aleikum salam. Isso. Exatamente. Sheikh, então antes da gente falar do Ramadã propriamente dito, vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida. O senhor é natural de São Paulo, mas viveu e cresceu em São Bernardo do Campo? Sim, eu nasci em São Paulo, na capital mesmo, Uhum. e vivi e cresci em São Bernardo do Campo. Eu estudei nas escolas mais ainda estaduais. Depois, quando eu fui fazer uma faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudo e fui para a Arábia Saudita, na cidade de Medina. A cidade de Medina al-Munawwara, a cidade iluminada, onde o profeta Muhammad, o profeta do Islã, emigrou de Meca para Medina. Ali na Universidade Islâmica, eu fiz um curso de 3 anos de idioma árabe. Depois eu entrei e cursei 5 anos de jurisprudência, Sharia. E me formei ali e voltei para o Brasil. Muito bem. Eu estava vendo aqui São Bernardo do Campo, eu acredito que o senhor seja corintiano, hein? Perfeito. Eu posso perguntar se o Palmeiras tem mundial? Essas Já coisas? sabe a resposta, né? Muito bem. Como é que foi o primeiro contato que o senhor teve com a religião islâmica? Então, eu nasci já em berço islâmico, Uhum. de pai e mãe muçulmanos. Ah, sim, sim. Entendeu? Aí com o tempo fomos cada vez mais adquirindo conhecimento, frequentando as mesquitas, indo em rodas de conhecimento, as pessoas que são os sheiks que estavam ensinando. E pouco a pouco fomos adquirindo mais conhecimento e me interessei pelo assunto, entendeu? Para pegar mais conhecimento, até que eu aceitei e gostei de ganhar a bolsa e fui estudar fora. Muito bem. O seu pai é o Ali Adil Peshly, né, que é de descendência turca, e a sua mãe, a Suad Laila Peshly, mãe libanesa. Uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos convidados: quais, assim, os legados que eles deixam na sua vida? O principal legado é o respeito, a dedicação à família, a honestidade, e sempre que vamos aprendendo conforme a religião e família, é ser verdadeiro e sincero. Uhum, muito bem. Então o senhor se forma na Universidade Islâmica na Arábia Saudita. Então foi lá que o senhor trouxe, a gente pode dizer assim, o conhecimento aprofundado do Alcorão, né, que é o livro sagrado Sim, do islamismo? vivi 8 anos ali. 8 anos. Sim. O senhor foi com que idade para lá? Eu fui ali, tinha 23 anos para 24. 23 ou 24? É. Bem jovem realmente, né? Sim. E aí o senhor cursa lá o idioma árabe e também um curso de jurisprudência islâmica. É, a Sharia. O que o senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? A jurisprudência islâmica é tudo, entendeu? Na vida. Você vai entender o Alcorão, porque a gente acredita que o Alcorão, que são as palavras de Deus, que é o livro que os muçulmanos seguem, é a constituição de todo muçulmano. E ali tem as leis para o dia a dia. Como agir em casa, sozinho, com a família, no trabalho. Como legislar um país. Entendeu? Então a gente foi estudando isso. E essas leis sempre baseadas nos 5 pilares da religião. O primeiro, que é o testemunho principal, que é a fé. Acredita de coração, testemunhando que Deus é um só, digno de adoração, não possui parceiros nem sócios, sendo Muhammad um profeta e mensageiro de Deus, o último dos profetas, assim como Jesus, filho de Maria, era um profeta e mensageiro. Se você praticou esse primeiro pilar, você passa para o segundo pilar, que é 5 vezes por dia rezar. Onde o muçulmano estiver, ele deve rezar 5 vezes por dia. Uma reza vai levar 5 minutos. Ao amanhecer, na alvorada, ao meio do dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. Depois tem o terceiro pilar, que é o tributo, chamado Zaká. O Zaká, você é um muçulmano que obteve durante o ano inteiro, tem que atingir o ano inteiro, os 12 meses do ano, ele tem um lucro. E esse lucro, por exemplo, pelos cálculos aqui no Brasil, atingido R$3.000 ou mais,
ele deve tirar 2,5% e dar para os pobres. 3 mil, vou tirar R$ 75, que não é nada, vou distribuir para o pobre, para o viajante, para o endividado. O outro ganhou 3 milhões, vai dar 75 mil. Ou seja, se cada um fazer isso, a sociedade cresce e vai diminuir o número de pobreza. Compreende? Sim, sim. E o quarto pilar que vai iniciar amanhã. Todo ano tem. É o quarto pilar, que é o 9º mês do calendário islâmico, que é um calendário lunar, que vai iniciar amanhã, dia 2 de abril, que é o mês do Ramadã. O mês do Ramadã é o mês que foi revelado ao Corão. É o mês que Deus mandou o anjo Gabriel com as suas palavras para o profeta Muhammad. Esse mês, as portas do céu se abrem, as portas do inferno se fecham, os demônios são aprisionados. E toda ação que eu fazer, qualquer ação que eu fazer, Allah, Deus multiplica de 70 vezes até mais em bênçãos e dádivas na minha vida. Entendeu? Perfeito. E o quinto e último pilar é a peregrinação, o Hajj, que é obrigado uma vez na vida. Todo muçulmano e muçulmana que atingiu a puberdade deve fazer isso. Quem tiver condição física e financeira de ir para Meca, fazer o ritual de peregrinação e lembrar quando Abraão, junto com seu filho Ismael, construíram aquele templo, o primeiro templo sagrado. Então, a gente estuda jurisprudência dentro desses 5 pilares. Certo. Estuda a jurisprudência como devo trabalhar com as coisas lícitas e evitar o ilícito, aquilo que Deus proibiu. E assim por diante. Muito bem. Na questão da oração, um ponto importante, Sheikh, essa oração é voltada para Meca. A oração é voltada para Meca, em forma de organização. Os muçulmanos mostram que são organizados no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, respeito à primeira casa sagrada construída no mundo, que é a Kaaba, aquele templo quadrado grande que está lá em Meca, que Abraão construiu. Então a gente reza voltado para aquele templo, todo mundo, de forma que é organização isso, em respeito, mas adorando a Deus. Muito bem. Interessante. Aí o senhor estudou lá na Arábia Saudita. Quando volta ao Brasil, o senhor casa com a Samia Hassib Barakat. Já são 12 anos de casado, né? Como é que o senhor conheceu a dona Samia? Conheci quando eu voltei para o Brasil. E os muçulmanos, quando querem casar, eles conhecem as moças muçulmanas indo para a casa da família, do pai e da mãe. Sim. Diferente hoje, que aqui a gente viu aqui no Brasil, a pessoa vai namorar, vai ficar, vai na balada que eles falam, mas isso é errado. Quando a pessoa quer casar, não pode ficar, namorar, tocar. Então você conhece a moça, conhece a família, ela conhece você, conhece a sua família, conversam, entendeu? Se interessam, marcam um casamento, começam a viver junto, praticando os princípios islâmicos, entendeu? E assim vai formando uma família. Muito bem explicado. O senhor está aqui em Criciúma, na orientação religiosa, né, na Mesquita Palestina, orientando a comunidade há 11 anos. Como é que foi a sua designação para cá? Quando eu voltei para cá, eu comecei a trabalhar com algumas entidades islâmicas, até que eu passei a trabalhar com a entidade que eu estou hoje, chamado CIDIAL, que é Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. Então, o que faz essas entidades, principalmente essa entidade? Eles enviam orientadores religiosos para vários lugares do Brasil e da América Latina. E, ao mesmo tempo, eles cuidam de certificações de alimentos lícitos, principalmente frigoríficos, que trabalham com frango e carne bovina. Então, quando eu comecei a trabalhar, tinha essa cidade que está aqui hoje em Santa Catarina, que é Criciúma, precisava de um orientador. E tem já uma mesquita desde o ano 2000. Isso. Não tinha ninguém na orientação religiosa. Então a CIDIAL viu que esse lugar precisava de um orientador e me enviou para cá. E eu aceitei vir para cá, vim com a minha família, eu e minha esposa. Já faz quase mais ou menos 11 anos que eu estou aqui. Os meus 2 filhos nasceram aqui. Estamos na divulgação aqui na região toda. Estamos, graças a Deus, levando bem. Muito bem. Nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o Sheikh Adil Ali Peshli, que dirige o trabalho espiritual aos muçulmanos frequentadores da Mesquita Palestina em Criciúma. Amanhã começa o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. Nós vamos fazer um breve intervalo e regressamos em instantes. Até já. Resgate, prestígio e tradição. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4 horas, 22 minutos.
Não deixe de sorrir por falta de dentes ou por eles não estarem alinhados. Henrique Betiol, odontologia especializada. Volte a sorrir com o que há de mais moderno. Harmonização orofacial, implantes, aparelhos dentários e muito mais. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 991640018. Henrique Betiol, odontologia especializada. Na Rua Coronel Pedro Benedetti, edifício Galeria Becker, Centro, Criciúma, CRO 16198. A Farmácia Roça de Siderópolis tem Zomix, vitamina que vai te dar mais disposição e mudar a sua vida física e mental. Acordou hoje com aquele cansaço e a sensação de desânimo? Vá na Farmácia Roça de Siderópolis e tenha uma orientação melhor sobre Zomix, a vitamina que está dando o que falar. Agora você já sabe, vitaminas, medicamentos e muito mais é na Farmácia Roça, a melhor e a mais barata de Siderópolis, no centro. Ofertas para o fim de semana. Coxas e sobrecoxas de frango canção o quilo, R$ 7,98. Coração da alcatra bovina pedaço o quilo, R$ 42,90. Lava-roupas brilhante sachê 1,6 kg. A partir de 2 unidades, pague R$ 13,48 cada. Fraldas Pampers Comfort Sec Fort Bag. A partir de 2 unidades, pague R$ 59,98 cada. Cerveja Spaten em 350 ml, R$ 3,48. Se beber, não dirija. Etiqueta laranja no Giasse. Vem pro Giasse. A Tomelin Importados nesta Páscoa está recheada de novidades. Venha personalizar sua cesta de Páscoa com chocolates, ovos italianos, biscoitos, queijos, chás, cafés, vinhos, espumantes e muito mais. Sua Páscoa mais saborosa só com as delícias da Tomelin Importados. Fone 34336998. Faculdade à Distância Exucre Uniaselv. Estude uma das maiores instituições de ensino do Brasil. As aulas são semanais com professor tutor em sala de aula e o material didático é gratuito. Faculdade à Distância Exucre Uniaselv. Nota máxima no MEC. Confira nossos cursos, bolsas e descontos e comece agora a sua faculdade. Matrículas abertas em exucre.com.br. Exucre Uniaselv. Agora com biomedicina, farmácia, fisioterapia e gastronomia. Criciúma. 3431-3700. Casa do Eletricista, tudo em material elétrico. Pensou em reformar ou construir? Venha conhecer a melhor e mais completa loja de material elétrico da região. 3 lojas para melhor atendê-lo: Rio Maina, São Luís e Sara. Casa do Eletricista, tudo em material elétrico. O show de vantagens da Jugasa está ainda melhor para você sair de carro novo. Tem linha Chevrolet agora com IPI reduzido e taxas a partir de 0. Tem plano Chevrolet sempre, com entrada reduzida e pequenas parcelas em até 48 meses. E no final do plano você troca seu carro por outro Chevrolet sem desembolsar a parcela residual. E ainda, os melhores seminovos com taxas especiais e planos com carência de até 60 dias. Show de vantagens Jugasa. Horário especial neste sábado até às 16 horas. Respeite a sinalização de trânsito. A Farmácia Manipulatos possui todos os medicamentos, cosméticos e homeopatias que você e sua família precisam. Nossas farmácias de Criciúma e Forquilinha adotam as regras exigidas do Ministério da Saúde, atendendo de forma online. Anote nosso novo número do WhatsApp: 999371069. Podemos combinar sua entrega também. Atendemos Criciúma, Forquilinha e toda a região. Manipulatos, farmácia de manipulação. WhatsApp 999371069. Eldorado na Praça, especial Rincão Motor Show. O apresentador Serginho Boaroli e seus convidados estarão ao vivo a partir das 10 horas deste sábado, direto da Praça Central do Balneário Rincão. Um dia cheio de atrações, exposição de carros e bikes antigas, arrancada de areia, encontro de Harley e muito mais. Eldorado na Praça, especial Rincão Motor Show, neste sábado às 10 da manhã, direto do Balneário Rincão. Oferecimento Cante, esta é a marca, nos melhores supermercados. Farmácia Roça de Siderópolis. Café da Tarde. Oferecimento Integra Coopera. Espaço comunitário colaborativo. Saúde São José. Um plano nosso pensado para você. Farmácia Roça de Siderópolis. Henrique Betiol Odontologia Especializada. Cuidamos de você através do seu sorriso. Eldorado, 4 horas 27 minutos.
Estamos de volta com o Café da Tarde, conversando hoje com o Sheikh Adil Ali Peshli, que dirige o trabalho espiritual aos muçulmanos frequentadores da Mesquita Palestina em Criciúma. Amanhã, vale ressaltar, começa o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. Dando vazão aqui aos nossos ouvintes, o nosso ouvinte, o Hernani, está nos ouvindo lá em Londres, na Inglaterra, está dizendo o seguinte: ligado na Eldorado, ótima entrevista, tenho vários amigos muçulmanos aqui em Londres, e ele diz aqui que recomenda a culinária árabe, e ele diz aqui também uma questão, Sheikh, de se alimentar com a mão, de comer com a mão. Como é que é esse trâmite na verdade, não é que tem que comer com a mão. Os países do Oriente, eles têm um costume, uma tradição de comer com a mão, e antigamente as pessoas comiam com a mão, não usavam muitos talheres, mas isso não há proibição de usar os talheres. Tanto que antigamente, por as pessoas usarem mais a mão, o profeta, o último dos mensageiros, ensinou como que a pessoa deve comer. Ele deve sentar, mas antes de sentar para fazer a refeição, ele deve lavar as mãos, se higienizar. Só depois deve sentar para comer, e antes deve falar Bismillah, significa em nome de Deus. Quando for comer, come e diga em nome de Deus. Assim Deus vai abençoar o seu alimento. E antigamente eles comiam, tinham 2, 4, 8 pessoas numa única travessa grande. Aí o profeta falava para as pessoas: quando forem comer, come o que está no seu canto. E não fica pegando de canto em canto. E falava: e pegue com os 3 dedos. Não pegue de uma forma desesperadora. Sim. Entendeu? Comer com etiqueta. Seria isso. Então isso aí ficou uma tradição que o profeta fazia, e as pessoas do Oriente até hoje costumam sentar numa bandeja grande e comem todo mundo junto, mas nessa etiqueta. Se passar desse modo de comer, ele cometeu exagero e até pode estar pecando. Muito bem. Sheikh, o que representam na sua vida os seus filhos Abdullah e Ali? Os filhos são a preciosidade dos pais, entendeu? É aquilo que os pais, se uma pessoa quer mudar o mundo, ele deve mudar ele e a sua família da melhor maneira, colocando e ensinando preceitos, princípios corretos, religiosos, conforme a ordem de Deus. Então, os filhos são uma preciosidade para o pai e para a mãe. Muito bem. A gente está falando da questão da alimentação, né? O senhor trabalha para o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, como orientador religioso, auditor e também inspetor de alimentos halal, ou seja, é permitido conforme a religião. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso. Então, muitos países do Oriente, eles compram carne e frango do Brasil. O Brasil exporta bastante, e a gente já sabe sobre isso. Então, para eles exportarem o frango e a carne, tem que estar abatida conforme as leis de Deus, conforme o Alcorão. E Deus, no Alcorão, proíbe que o animal seja judiado de uma forma que seja eletrocutado, ou então no choque, ou estrangulado, e assim por diante. Por isso que o animal deve ser o quê? Abatido, ou seja, sangrado, cortando as suas jugulares. Assim, se tiver alguma contaminação dentro do animal, ele sai junto com o sangue, aquela contaminação. E ao mesmo tempo o animal morre mais rapidamente e não judia tanto do animal quando for sacrificar ele. Então tem que ter essa regra. E mais a higiene e assim por diante, né? Então, se aquele frigorífico está adaptado, está fazendo dessa maneira, a CIDIAL e outras entidades fornecem o selo halal, que significa lícito. A carne está apropriada para ser vendida para os países islâmicos. Então, a CIDIAL faz isso. Ela faz essa vistoria, entendeu? Faz esse trabalho de inspeção para ver se está tudo certo, ou auditoria, para a carne, quando chegar no Oriente Médio, chegar de uma forma lícita. Muito bem. A questão da carne suína e bebidas alcoólicas são terminantemente proibidas, né? Com certeza. Nós acreditamos que não só o Islã, acreditamos que todos os profetas antes de Muhammad, como Jesus, Moisés, Abraão, todos eles proibiram, através de Deus, a carne suína e o álcool. E quando a gente
recebe uma proibição, a primeira coisa que a gente faz, se abstém dela, adorando a Deus e respeitando os mandamentos de Deus, o único. E sabemos que por trás disso tem várias prudências. Às vezes a gente descobrimos as prudências, às vezes não sabemos. Hoje descobrimos, como falamos agora há pouco, que o álcool traz várias doenças para a pessoa, no rim, no fígado. Aquela pessoa que bebe um pouquinho a mais, fica embriagada, faz alguma besteira, comete crime. E a carne de porco também. Estavam falando agora, estão descobrindo algumas doenças novas que o suíno traz. Então a gente sabe que Deus proibiu para preservar a nossa saúde. Muito bem. Sheikh Adil, a população muçulmana é a que mais cresce no planeta. Aqui em Criciúma e região, são quantos seguidores da religião? Aqui em Criciúma, antigamente, tinha uma comunidade grande dos árabes, que eram os palestinos que migraram para cá. Tanto que era uma comunidade bem grande, que eles fundaram a mesquita no ano 2000 e colocaram o nome da mesquita palestina em homenagem à Palestina. Isso. Só que com o passar do tempo, os árabes foram mudando dessa região. Alguns foram para Florianópolis, e outros foram para Tubarão, e outros para São Paulo, o Paraná, e os poucos que ficaram aqui acabaram falecendo. Então diminuiu muito a comunidade árabe aqui. Mas foi crescendo na questão dos brasileiros. Os próprios brasileiros natos da religião começaram a abraçar e se interessar por essa religião. Certo. Chega em torno de mais ou menos entre 40 e 50 muçulmanos brasileiros só, que frequentam, que são muçulmanos aqui da região. E agora, recentemente, não tão recente, mas uns 4 anos, 5 anos, que chegou, até um pouquinho mais, 6 anos, chegou os muçulmanos da África, principalmente de Gana, de Senegal e de Togo. Togo também, né? Cresceu bastante os muçulmanos porque eles vieram para cá e migraram para essa cidade e para a região perto daqui. Aqui em torno da Criciúma e as cidades próximas de Criciúma, chega em torno de 400 pessoas entre Gana, Togo e Senegal. Ah, sim, sim. Uma pessoa que não é da religião, ela pode ir à mesquita? A mesquita é uma casa de Deus. É o lugar de adorar a Deus único, todo-poderoso. É aberto para todas as pessoas, independente se frequenta, se pratica ou não. Certo. Eu lembro que havia um curso de árabe. Ainda existe esse curso? Não, a gente estava com o curso aberto, acabou aquele curso, sim, entendeu? Só que vira e mexe a gente abre outros cursos. Ah, sim, sim. Uma pessoa que não é da religião e que gostaria de se tornar muçulmana, como é que é o trâmite? Como é que se faz para... A pessoa, depois de pesquisar, estudar, ter convicção que é isso que ela quer seguir, basta ela abrir o seu coração, ser sincera com ela e com Deus. Ela faz o testemunho, que é o primeiro pilar. Ela vai na mesquita, fala com o sheik, com os muçulmanos, e fala: eu testemunho que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, o único, aquele que não possui sócios e nem parceiro. E testemunho que Muhammad é servo e mensageiro, o último dos profetas, assim como Jesus, filho de Maria, foi um servo e mensageiro de Deus. Só isso. Eu vejo o caso mais emblemático, assim, em termos de mundo, o Cassius Clay, boxeador, né, que se tornou o Muhammad Ali. Há uma alteração no nome? Como é que é esse procedimento? Não é obrigado a mudar o nome. Só se o seu nome tem um significado assim, ruim ou feio, o obsceno, aí você muda o nome. Caso contrário, não tem obrigação nenhuma de mudar o nome, fica opcional. Certo. Tem as pessoas que gostam, geralmente coloca Muhammad. Muhammad é o nome do último profeta, significa louvável. Outros colocam Abdullah, que significa servo de Deus. Entendeu? Sim. E assim por diante. Mas não tem essa obrigatoriedade. Ah, perfeito, esclarecido. Muito bem, interessante realmente. Então, a gente tem a partir de amanhã, né, o Ramadã, né, e termina no dia 1º de maio. Esse é um período, né, Sheikh, que é dedicado aí à prática do jejum, à renovação da fé. Isso visa, a gente pode dizer assim, o crescimento espiritual, né? O estreitamento da relação do muçulmano com o Senhor, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O Ramadã é reflexão total.
O Ramadã é o mês do jejum. A pessoa vai se abster de comer e beber e, se for casado, ter relação, desde o amanhecer da alvorada até o pôr do sol. Depois já é permitido comer, beber e ter relação. Certo. E ele vai fazer isso, o muçulmano vai fazer isso durante o mês inteiro. O mês vai dar 30 dias ou 29 dias. Uhum. A gente vai saber o final do mês com o início da lua nova. Entendeu? Certo. Assim que inicia a lua nova, inicia o mês. Assim que inicia de novo a lua nova, termina o mês. As fases da lua completam o mês. Tá. Certo? O mês do Ramadã não é só você se abster de comer e beber e ter relação. Tem um dito que o profeta falou, que o verdadeiro jejum é aquela pessoa que controla o seu próprio ego. No Ramadã a pessoa fica sem comer, vai ficar com sede, ele vai ficar um pouco mais alterada. Então ele vai ter que controlar isso. Ele vai ter que refletir e treinar a sua paciência. Eu tenho desejo de tomar água, mas não vou tomar. Certo. É uma adoração exclusiva entre você e Deus. Outra adoração, a reza, vou na mesquita, rezo, todo mundo vai me ver rezando. Mas no jejum eu posso chegar na minha casa, fechar a porta, comer, me alimentar e beber. Ninguém vai ver. Mas eu vou ter a convicção que Deus está me vendo. Sim. Uma adoração sincera. É. E o Ramadã também, querendo ou não, ele é um tipo de reflexão. Não há como não ser. Ele é um tipo de reflexão de você refletir, não de se colocar no lugar do pobre, que ninguém se põe no lugar do pobre, mas você vai refletir. Eu estou sem comer, sem beber durante esse tempo. Tem pessoas que não comem, não bebem durante dia e noite, durante meses. Eu passei um pouquinho de fome. Será que eu não posso abrir um pouquinho o meu peito e tentar fazer um pouco, alegrar o coração do próximo, fazendo mais caridade? Por isso que falamos no começo, o Ramadã é o mês que abre as portas do céu. Tudo que você fazer está subindo suas ações. Fecha a porta do inferno, quer dizer, não vai ser computado para você que está de jejum aquele pecado que você fez. Deus vai te perdoar. Entendeu? Porque Deus é perdoador, misericordiador. Então faça caridade, agradeça a Deus. Ou seja, o Ramadã é o mês da caridade. E o próprio profeta falou, a melhor caridade é a caridade feita no mês do Ramadã. Você sente um pouco, ajuda o próximo. Ajuda sempre, mas o Ramadã é uma escola que você vai sair dela melhor do que quando você entrou. Isso. E Sheik, essa data ela é variável? Variável. Porque, ano passado foi em maio. Hoje está sendo em abril. Como eu falei, conforme o movimento da Lua, as fases da Lua. Tá, Início da Lua Nova até a Lua Nova fora um mês. Muito bem, perfeito. A gente está conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o Sheik Adil Ali Peshli, que dirige o trabalho espiritual aos muçulmanos frequentadores da Mesquita Palestina em Criciúma. Amanhã começa o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. A gente vai fazer mais um breve intervalo e regressamos em instantes. Até já. Resgate, prestígio e tradição. Eldorado e o Café da Tarde. Combo Atacadista, mais compras, mais economia. Informa a temperatura. Em Criciúma, 19 graus. Mais compras, mais economia. No Combo Atacadista, você tem muito mais economia nas suas compras. Muita qualidade e variedade para abastecer a sua casa e aumentar os lucros do seu negócio. Em lojas modernas, com ampla área de vendas, restaurantes, lojas de apoio e estacionamento grátis. Venha e comprove. No Combo, tem ofertas de verdade. E o melhor, aceitamos vários tipos de cartões para facilitar ainda mais suas compras. Aproveite! Combo Atacadista. Mais compras, mais economia. A Eldorado apresenta o verdadeiro som do futebol que Santa Catarina conhece e confia. Futebol 2022 é na Eldorado, um canhão de audiência em todos os lugares. Liderança absoluta no esporte. Quem é líder? 7 a cada 10 ouvintes estão ligados na Eldorado. E quem é líder está com a gente. Alianda Pisos e Azulejos, Giasse Supermercados, Satic, Kine Serviços, Betfest, Casa de Apostas, Rede de Lojas Ponto das Tintas, Júnior Joalheiro e Spiller Esportes. Eldorado! Olhe bem onde você pisa, pise bem onde você anda. Pisos e azulejos tem que ser
Alianda, do Brasil vai para o mundo e a cerâmica encanta. O solo de Criciúma, berço nobre da Alianda. Pisos e azulejos tem que ser Alianda, Alianda. Henrique Betiol Odontologia Especializada. Um espaço acolhedor que cuida do seu sorriso de verdade. Atendimento humanizado com o que há de mais moderno na odontologia e harmonização orofacial. Ligue e agende seu horário. 991640018. Rua Coronel Pedro Benedetti, Edifício Galeria Becker. Sala 503, ao lado do Centro Cultural Jorge Zanata. Centro Criciúma. Henrique Betiol Odontologia Especializada. Cuidamos de você através do seu sorriso. CRO 16198. A Farmácia Roça de Siderópolis tem Zomix, vitamina que vai te dar mais disposição e mudar a sua vida física e mental. Acordou hoje com aquele cansaço e a sensação de desânimo? Vá na Farmácia Roça de Siderópolis e tenha uma orientação melhor sobre Zomix, a vitamina que está dando o que falar. Agora você já sabe, vitaminas, medicamentos e muito mais é na Farmácia Roça, a melhor e a mais barata de Siderópolis, no centro. Era hora de voltar. O Criciúma convocou e você veio, torcedor. Já somos 10 mil sócios. A direção do Criciúma Esporte Clube agradece a cada um dos seus 10 mil sócios que atenderam ao chamado e fizeram as suas adesões. A contribuição de cada um está sendo muito importante na construção de um Criciúma cada vez mais forte e competitivo. Agora é hora de recebermos cada sócio no Majestoso. Preparem-se, o Campeonato Brasileiro vai começar. E quem ainda não retirou sua carteirinha, não deixe para a última hora. Venha para o estádio porque o Criciúma é nosso. Acompanhe na programação da Eldorado a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Oferecimento. Aqui tem variedade, tem tudo pro seu dia. É mais praticidade pra toda a família. Ofertas para este final de semana. Alcatra bovina em pedaços, quilo 39,98. Cerveja Dubai Beer, puro malte 350 ml, 2,49. Refrigerante Pepsi 2 litros, 5,29. Café solúvel Nescafé 160 gramas, 11,48. Supermercados Manente, sempre perto de você. Super quinzena de preços baixos. 15 dias de preços imperdíveis. Nas farmácias Poupa 1000. Dos dias 15 a 31 de março. Na Poupa 1000 é assim. Sempre preparando o melhor pra você. Porque aqui é super barato. Já está uma loucura de venda. Vem pra cá você também. Fone 99628-6447. Farmácia do Trabalhador Poupa 1000. A mais barata do Brasil. Café da tarde. Oferecimento. Integra, coopera. Espaço comunitário colaborativo. Saúde São José. Um plano nosso pensado para você. Farmácia Roça de Siderópolis. Henrique Betiol Odontologia Especializada. Cuidamos de você através do seu sorriso. Eldorado, 4 horas 45 minutos. Estamos de volta com o Café da Tarde, conversando hoje com o Sheikh Adil Ali Peshli, que dirige o trabalho espiritual aos muçulmanos frequentadores da Mesquita Palestina em Criciúma. Amanhã começa o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. Dando vazão aqui aos nossos ouvintes, a Valdecir está perguntando para o senhor, Sheikh, está desejando aqui boa tarde, e dizendo o seguinte: tem jogador de futebol muçulmano? Como falamos, tem muitos jogadores muçulmanos. Bastante. Está cheio, né? E hoje é conhecido um deles, um dos maiores jogadores do mundo que é conhecido mundialmente, é o jogador do Egito, o Salah. Entendeu? E tem outros jogadores que não são árabes, mas acabam se convertendo, entende? Porque tem uma divulgação muito grande, principalmente na França, que tem a sua própria seleção, tem os 3, 4 jogadores muçulmanos, a Alemanha e assim por diante. Mas é normal isso, nos países, por exemplo, na Europa. É que ela faz um outro questionamento. Se eles estiverem em um jogo de futebol,
Como é que fazem para fazer as 5 orações diárias? Como falamos agora há pouco, as orações têm um intervalo grande uma da outra. A primeira oração do dia, ela inicia na alvorada e vai até amanhecer, ficar tudo claro e o sol quase nascer. Ou seja, um horário grande. Aí a segunda oração só vai entrar ao meio do dia. Conforme os aplicativos que temos hoje nos celulares, entra 12h15 e vai até a terceira oração, que está entrando 15h50, 15h45. O tempo é grande, uma oração vai levar 5 minutos. Então não tem muita dificuldade para isso. Se você está num jogo, ou você vai rezar antes, ou vai rezar depois do jogo. Ou até mesmo no intervalo. No intervalo da partida, né? Exatamente. Sheik, a questão da mulher no Islã, ela tem a sua relevância também na religião, né? A mulher, ela tem a sua liberdade. Hoje, muitas pessoas, principalmente o Ocidente, falam que a mulher é oprimida. Eles falam isso por causa que a mulher usa algo chamado véu. Em árabe é hijab. E esse véu, o que ela faz? Ela cobre o ombro e os seus cabelos. Mas isso não é uma novidade ou uma opressão que a religião do Islã colocou. Se nós analisarmos e vermos na história, o profeta Jesus, filho de Maria, a sua mãe, Maria, a Virgem Maria, que é uma das melhores mulheres que existiu na humanidade para nós muçulmanos, e o Alcorão fala dela num capítulo inteiro, essa mulher usava o véu, ela cobria o seu corpo e os seus cabelos. E as mulheres virtuosas da época, até antes dela, na época de Moisés, elas usavam o véu, cobriam o corpo e o cabelo. Isso é forma de respeito. Isso é forma de respeito e simplicidade e modéstia para Deus o único. E elas cobrem a sua beleza e guardam a sua beleza para o marido que elas escolherem. Sim. Muito bem. E só para completar, e a mulher também, muitos falam, ela é oprimida, não pode trabalhar. Não, é entendido errado. Ela não é oprimida, não pode trabalhar. Muitas mulheres muçulmanas são médicas, engenheiras, psicólogas e assim por diante. Quando fala que ela não pode trabalhar, não, ela não deve trabalhar um trabalho duro, porque a partir do momento que ela casa, o seu pai, que é o responsável dela, leva o alimento, veste ela, dá um lar, uma moradia para ela. A partir do momento que ela casa, o casamento é um contrato, que é um acordo que o pai fez com um marido, que ela escolheu, não o pai escolheu, é proibido. E esse marido, então, ele tem responsabilidade de sustentá-la, levar o alimento para ela, vesti-la, dar um lar para ela. Ela não tem essa obrigação, entendeu? Ela pode exercer sua profissão, diferente que hoje acontece aqui no Ocidente, que a mulher tem que correr atrás. Certo, perfeito. Sheik, o senhor falou que o Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico. Sim, é o 9º mês do calendário islâmico. E nós temos 12 meses também, só que não é o calendário gregoriano. O calendário islâmico, os meses são meses lunares. Inicia na lua nova, conforme as fases da lua, vai até a outra lua nova. Então vai ter 29 ou 30 dias. Certo. No caso, tem dentro desse calendário, estariam em que ano especificamente? Nós estamos no ano de 1443, da imigração do profeta. O profeta começou a contar o ano quando ele migrou de Meca para Medina. Certo. Quando ele recebeu a mensagem, a primeira mensagem que ele foi profeta recebendo o Alcorão, ele tinha 40 anos de idade. Assim que ele recebeu a mensagem, foi levando essa mensagem, ele viveu lá em Meca 13 anos. Depois que recebeu a mensagem, ele era de Meca. Aí depois desses 13 anos, os incrédulos, os infiéis, os inimigos começaram a persegui-lo, porque ele estava indo criando problema para a sociedade, igualdade, justiça. Ele não tinha isso. Então ele migrou e ordenou seus companheiros emigrarem, saírem dali. E eles foram de Meca para Medina. Entre uma cidade e outra tem 400 quilômetros. E as duas cidades estão hoje dentro da Arábia Saudita. Então, quando ele iniciou essa imigração, iniciou o ano lunar, o ano da imigração. Então, nós estamos no ano de 1443 da imigração. Perfeito. O senhor estava falando da questão do Ramadã, que ele é praticado, né, obrigatoriamente por todos aqueles que atingiram a puberdade, né, estejam em pleno estado, né, de saúde física e mental. Há quem
seja isento desse período? Sim. Aqueles que não atingiram a puberdade. Tá. Aquelas crianças que não atingiram a puberdade, aquelas pessoas que não estão na sua sã consciência plena, entendeu? As pessoas não sabem o que fazem, ou às vezes não sabem. Sim. Aqueles falam de Alzheimer, assim por diante. Certo. Então as pessoas não são obrigadas. Os idosos, porque Deus não quer sobrecarregar uma alma daquilo que ela não tem capacidade. Os idosos, as pessoas quando ficam idosas ficam um pouco mais fracas. As pessoas não são obrigadas a jejuar, está isenta do jejum. Aquelas pessoas que estão enfermas, doentes, também não precisa jejuar. A mulher que está grávida, está amamentando, está no período menstrual ou no pós-parto, também não jejuam. Aquela que está menstruada ou no pós-parto, não pode jejuar. Aquela que está grávida ou amamentando, fica a critério dela. Se ela sente força para jejuar, ela jejua. Se não, ela não faz o jejum e depois ela repõe. E aquelas pessoas que não podem jejuar, não podem repor, elas vão pagar todos os dias do jejum, que são 30 dias ou 29 dias, vai pagar todos os dias uma refeição para um pobre necessitado. Então é reflexão. Certo, certo. Muito bem, muito bem. Então, para a gente repassar aqui, Sheikh, durante o Ramadã, então, os muçulmanos acordam, né, antes do nascer do sol para realizar a primeira refeição do dia, né? Nós devemos acordar antes da alvorada. Antes da Não é nem do alvorada. alvorada, ao nascer do sol, quando vem aquela linha que vai começar aquele claro, que vai iniciar a alvorada, a gente acorda 20 minutos ou 30 minutos antes e faz um café da manhã reforçado. Esse café da manhã vai te dar força para jejuar durante o dia. Certo. Quando inicia o pôr do sol, quebra o jejum. Toma água, come uma tâmara, um doce e faz sua janta. Isso seria o suhur, é isso? O suhur, que acorda de madrugada para comer. Suhur, isso mesmo. Certo. E aí o jejum é quebrado no final do dia com uma refeição que é iftar. Isso, ao pôr do sol. Perfeito. Quais seriam assim os pratos típicos consumidos pelos muçulmanos nesse período, no horário que é permitido pelo Ramadã? Então, como falamos, é aconselhado quebrar o jejum tomando água. E o profeta fazia comendo tâmaras. Se você não tem tâmara, alguns recomendam você comer algo doce. Um docinho pequeno. E depois você vai jantar, toma uma sopa leve, come devagar, não exageradamente, que o estômago está vazio, para não passar mal, e assim vai. Sim, muito bem. E aí, ao término do Ramadã, Sheikh, inicia-se aí o 10º mês do calendário, que é o Shawwal, não é isso? Shawwal. Isso, Shawwal é o 10º mês do calendário islâmico. E esse mês também é especial. E o profeta disse assim, o mês do jejum obrigatório é o Ramadã. Mas quem quiser voluntariamente, não é obrigado, jejuar mais 6 dias do mês de Shawwal, Deus completa o Ramadã com os 6 dias de Shawwal e dá para essa pessoa uma recompensa de ter jejuado o ano inteiro. Certo. E aí, interessante, então, existe, como se fala, a realização da quebra do jejum, é uma festa de fim do mês sagrado. E assim que iniciar o primeiro dia do Shawwal, acabou o Ramadã, porque iniciou a lua nova. E nesse primeiro dia do Shawwal, tem algo chamado Eid al-Fitr, a festa do desjejum. Ou seja, os muçulmanos ficaram um mês inteiro lendo o Alcorão com mais intensidade, indo mais na mesquita, rezando as orações voluntárias noturnas, jejuando durante o dia, fazendo mais caridade, se esforçando, controlando mais a paciência. Então eles fazem uma comemoração por ter conseguido praticar essa grande adoração. Então os muçulmanos se reúnem, de Criciúma se reúnem, de Tubarão se reúnem, de São Paulo se reúne, da Arábia Saudita se reúne. Cada um se reúne com a sua comunidade, aí o sheik faz um pronunciamento de fé e ensinamentos, depois as pessoas rezam e oram juntas, suplicando a Deus, e depois trocam presentes, abraços, visitam um outro, comemorando esse dia que todo mundo adorou Deus durante o mês inteiro, sendo fiel e sinceridade. Muito bem. Sheik, a mesquita palestina aqui em Criciúma, ela fica aberta
todos os dias? Sim, a mesquita fica aberta. E falando desse dia especial, geralmente a gente faz a festa do desjejum aqui em Criciúma, ao lado da mesquita, que fica no Paço Municipal, lá na prefeitura. A gente chama toda a comunidade e comemora lá. Sim, tá? sim. E a mesquita fica aberta para todo mundo que quiser visitar a mesquita. Principalmente durante as orações noturnas, as últimas orações às 20 horas. Nós estamos ali recebendo as pessoas e também todos os dias às 12 horas na oração do meio do dia. Perfeito, perfeito. A sexta-feira é um dia especial, né? Que nem hoje. Os muçulmanos, eles se reúnem ali, escutam o sermão do orientador da mesquita, oram junto, suplicam e invocam a Deus junto, se cumprimentam, porque a sexta-feira também é um dia festivo, é um dia de alegria. E acreditamos, como o profeta falou, é o Senhor dos dias, o melhor dia da semana. É o dia que Deus criou o primeiro ser humano, Adão. Sim. É o dia que Deus colocou ele no paraíso e foi numa sexta-feira que Deus tirou ele do paraíso, colocou ele na terra. E vai ser numa sexta-feira o dia da ressurreição ou do juízo final. Olha só, hein? E, Sheik, para a gente fechar aqui, no Ramadã é que se intensifica, né, as ações de caridade, né, além de se incentivar aí as pessoas a promoverem a reflexão, né, e também praticarem o perdão e a compaixão, né? Sim, como falamos, o Ramadã não é só você jejuar. O profeta falou, não há jejum para aquela pessoa que não controla a fala. Fala obsceno, xinga, bate, rouba. Essa pessoa que ficou de jejum, ela apenas passou fome, mas o valor do jejum ela perdeu. Exato. Entendeu? Então o jejum você tem que fazer esse jejum e controlar o seu próprio ego. E ter mais empatia. Se colocar mais no lugar do próximo. Como eu falei no começo. Você não vai se colocar que você é pobre. Você não é mendigo, mas você tenta se colocar um pouco no lugar daquela pessoa que está mendigando. Porque ele é teu irmão. Ele é filho de Adão também. Criatura de Deus. Então, tenta ajudar mais as pessoas. Une mais com a sua comunidade. Controla mais a sua raiva, o seu ódio, a sua inveja. Você vai sair desse Ramadã com um resultado verdadeiro, que é a piedade, a temência. Muito bem, grandes ensinamentos, sem sombra de dúvida. A gente conversou na edição de hoje do Café da Tarde com o Sheik Adil Ali Peshli, que dirige o trabalho espiritual aos muçulmanos frequentadores da Mesquita Palestina em Criciúma. Amanhã começa o mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. A gente está encerrando o programa de hoje. Eu quero agradecer ao senhor Sheik Adil Ali Peshli pela participação aqui no Café da Tarde. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Nós agradecemos o convite, muito, e falamos que estamos sempre à disposição e convidamos para quem quiser participar, todos que estão ouvindo, que quiser visitar a mesquita aqui em Criciúma ou qualquer mesquita que estiver próximo. A mesquita